Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e este é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E hoje aqui no Conexão das Mulheres nós vamos falar de uma tentativa de feminicídio e de violência doméstica que, graças a Deus, teve um final feliz. Quem vem contar essa história é essa sobrevivente, Carol Galhardo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Carol, a gente não quer cutucar a sua ferida, tá? Até porque é um assunto que é muito recente, né? Se você pensar em 1 ano e meio... Nem isso, um ano e alguns meses. Conta pra gente, assim, sem precisar entrar no detalhe, né? Mas para as pessoas saberem o que aconteceu. O meu ex-companheiro, chamado Aleph de Souza Braga, ele tentou me matar em abril do ano passado, né? Nós terminamos um relacionamento, ele não aceitou esse término, ele invadiu a minha casa e ele me deu 21 facadas, das quais 2 foram no pescoço, uma no pulmão e outras pelo braço, mão e todo o meu corpo. A história, resumindo bem, né, para as pessoas entenderem, já era um relacionamento muito abusivo, né? Ele era muito ciumento, ele era uma pessoa de TI, então ele me stalkeava, ele tinha as minhas contas todas hackeadas. E eu descobri, né, todo esse stalker que ele fazia, inclusive no meu Instagram, no meu WhatsApp, bloqueando, deletando pessoas, clientes. Então, eu decidi realmente finalizar, já que era um relacionamento muito tóxico, né? A gente brigava muito, tentamos terminar diversas vezes. Eu já tinha, inclusive, aberto uma medida protetiva de perseguição. Então, era um relacionamento muito conturbado. E aí, eu decidi terminar quando eu descobri realmente que meu celular era hackeado, meu computador era hackeado, né? A gente já não estava bem. Nós estávamos morando juntos. Estavam morando juntos? Estávamos morando juntos nessa época. E aí, eu realmente decidi encerrar e entregar as coisas para a mãe dele, as coisas que estavam na minha casa. Né? Você trocou a fechadura da sua porta? Troquei. No dia que nós terminamos, uma amiga minha, Flávia, na época, trabalhava comigo, já chamou o chaveiro, trocou todas as fechaduras, inclusive para que ele não conseguisse mais entrar. Não, porque você falou que ele invadiu a sua casa, né? Isso. Por isso que eu perguntei se você tinha trocado. Eu tinha trocado, sim. E, bom, depois disso ele começou uma perseguição, né? Ele ia na porta da minha casa, eu bloqueei ele de todas as mídias, mesmo assim ele mandava mensagens. Daí eu fui para casa do meu irmão no interior para me afastar dessa situação toda, né? Retornei depois de uma semana, ele continuava, né, insistindo. Eu tenho vídeos dele. Você gostava dele? Gostava. Mesmo nessa fase ali que você já tinha descoberto a questão de hackear suas redes e tal, você gostava dele? Gostava. Tinha um sentimento. Era um sentimento doente, né, dos dois. Não é uma coisa saudável. Não era um amor saudável. bandido, vai. Isso, era uma paixão muito maluca, um relacionamento muito maluco, mas sim, eu tinha um sentimento muito forte por ele. Era uma dependência. Era uma dependência emocional, física, enfim. Existiam diversos fatores que a gente não conseguia... Eu não conseguia sair desse relacionamento, né? Tá. E era muito doentio, né? Então, quando eu voltei, inclusive, né, ele entrou em contato de novo e a gente se viu, né, por 2 vezes, mesmo terminados. Acredito, inclusive, que numa das vezes ele pode ter pegado a chave, porque ele foi na minha casa, né? Então, a gente ficou junto mais 2 vezes, e aí eu descobri que ele já estava com outras pessoas. E aí eu falei, agora não dá mais. Realmente, além do stalker, ele já está com outra pessoa, então, pra mim não dá mais. E eu falei, olha, é melhor a gente seguir separados, tá tudo bem. Mesmo se gostando, eu acho que cada um vai seguir a sua vida. E ele não aceitou. Né? Ele queria, porque queria me encontrar, então a gente marcou num bar, que era próximo da minha casa, porque eu já estava com medo dessa perseguição. Tinha que ser no lugar público, né? Exatamente. A minha terapeuta já tinha falado para ser em algum lugar público para me deixar mais resguardada. Fui até esse bar, chegando lá, ele começou a me ofender, falou que eu tinha acabado com a vida dele, que era um absurdo. Eu falei, olha, Aleph, eu não vim aqui para brigar, eu tô saindo daqui, eu tô indo embora. Peguei, levantei e saí caminhando, né? Era bem próximo da minha casa, era um bar na Engenheiro Caetano Álvares, eu morava ali perto. E ele saiu do bar e foi atrás de mim.
né, na rua, pegou pelo meu braço, falou, você não pode fazer isso comigo, eu não vou aceitar você fazer isso comigo. As pessoas começaram a parar na rua, olharam, e aí eu falei, pelo amor de Deus, vai embora. Ele soltou meu braço e falou, você vai ver o que eu vou fazer. Ele falou Ele isso? falou. E aí as pessoas pararam e falaram, moça, você precisa de ajuda? Você conhece essa pessoa? Eu falei, não, ele é meu ex, ele não tá aceitando o término. Aí eles falaram, você quer que a gente te acompanhe até a sua casa? Você mora aqui perto? E eu falei que morava perto e algumas pessoas me acompanharam até a esquina da minha casa, né? Fui caminhando, quando eu cheguei lá, tinha um portão, era um sobrado, né? Tinha o primeiro andar, eu morava no segundo e tinha o terceiro andar. Vizinhos no primeiro e no terceiro. Eu passei o portão, fui entrar na minha casa. Quando eu girei a chave, eu sou meio metódica, eu dou 2 giros de chave. Quando eu girei um, já abriu. Quando eu abri a porta, tudo escuro, ele tava lá dentro. Aí eu entrei e falei... Ele entrou antes de você? Ele entrou antes que eu. Ele foi pra minha casa me esperar. Ou seja, ele premeditou o crime, né? Ele já sabia o que ele queria fazer. Quando eu cheguei, eu entrei e falei, o que você está fazendo aqui? Sai da minha casa, acendi todas as luzes, e os vizinhos já começaram a ouvir. E aí, sai daqui. Ele, não, vim pegar umas coisas que ainda estavam aqui. Eu falei, não, sai daqui, sai daqui. Ele começou a falar que estava passando mal, me pediu água. Eu dei água, ele estava visivelmente alterado, assim, muito ansioso, mexia nas mãos, andava de um lado para o outro. E nessa discussão, ele não ia embora, eu peguei meu celular e comecei a gravar. Falei, Aleph, o que você está fazendo na minha casa? Sai daqui agora. Eu já pedi pra você sair, a gente terminou, eu não quero você aqui dentro. Comecei a gravá-lo. Qual que era a sua intenção quando você estava gravando? A minha intenção era fazer ele se sentir acuado e sair. Acuado. Né? Porque ele não saía de jeito nenhum. E eu não entendi por que ele não saía. Mas é porque ele tinha um objetivo. Você imaginou em algum momento Não. que ele poderia fazer um negócio desse? Tanto não imaginei que virei de costas pra ele. E foi aí que ele me esfaqueou. Né? Então, assim, era tão irreal isso pra mim que eu realmente não imaginei que ele ia fazer. Então, na discussão acalorada, eu gravando ele, a vizinha ouviu a Júlia, que salvou a minha vida, e ela interfonou. Ela interfonou e falou, oi, Carol, tudo bem? Tem umas coisas aqui comigo na sua casa que chegaram do correio, posso te entregar? Tá tudo bem aí? Eu falei, oi, Ju, pode? Então, o Aleph está. Quando eu falei está, ele veio pelas minhas costas e deu as 2 primeiras facadas que foram no meu pescoço. Aqui ele já atingiu a minha hipofaringe e a minha glote. Depois ele me deu uma no pulmão, que perfurou meu pulmão esquerdo. E aí ele começou, e aí ele falou, hoje eu vou matar você, você vai morrer, acabou. Acabou tudo isso. E ele vinha e me esfaqueava, não era uma coisa maluca assim, ele escolhia os lugares, então ele tentou coração, pulmão, tentou o pescoço, que ele deu 2 facadas, foram as 2 primeiras, e eu colocando as minhas mãos na frente, o braço, para tentar diminuir aquela zona de contato. E eu, por favor, para, pedindo para ele parar, e ele, assim, completamente transtornado, me esfaqueando. Nisso, a Júlia ouviu tudo isso, começou a gritar, pediu ajuda para os vizinhos de cima. Eles desceram e foram estourar a porta, né? E aí, quando eles começaram a tentar estourar a porta, o Aleph se afastou, foi até a porta, tentou segurar, tentou inclusive machucá-los com a faca também, a primeira faca que acabou quebrando. Quando eles estouraram a porta, eles viram ele cheio de sangue. E eles não sabiam se eu estava viva ou não. Então, eles se afastaram, porque ele foi para cima também desses vizinhos. Eles se afastaram, recuaram e falaram, se você vier aqui para fora, a gente vai te pegar, assim, né? Mas não sabiam que eu estava viva, porque pelo que estava ali vendo nele, né? Não estava, né? Porque eu não fazia mais som, nada. Ele voltou para dentro de casa, ele foi até a sacada para ver, e a rua já estava cheia de gente. Então, eu acho que naquele momento ele ia fugir, isso eu descobri depois nos depoimentos, tá? Eu já tava quase que desacordada, apagada, né? assim. E aí ele voltou, pegou outra faca e foi verificar se eu tava viva. Ele pegou outra faca? Pegou outra faca, uma segunda faca. Nesse momento eu fechei meus olhos, fingi que eu não tava viva, ele pôs o dedo pra sentir se eu tava respirando. Você segurou? Segurei e ele deu mais 2 facadas, uma última no meu rosto e no meu queixo, aqui perto do meu olho e do meu Você queixo. continua linda. Obrigada, obrigada. E ele falou que ia me desfigurar pra ninguém reconhecer no caixão. Nessas 2 últimas facadas. E aí eu segurei ali, os vizinhos começaram a fazer barulho de novo e ele se escondeu. Dentro do seu apartamento? Dentro, ele foi e se trancou no quarto, que era uma suíte com banheiro. Ele se trancou. E aí eu fiz uma oração nesse momento, porque realmente ali eu já tava num cantinho perto do sofá, assim, já bem encolhida. E falei, meu Deus,
o que eu faço agora, né? Se for para me levar, me leve, porque que situação... Você sentia dor? Você conseguia sentir alguma coisa? Não. Naquele momento, não, porque é engraçado. Quando a gente entra em alto risco, o nosso corpo, a gente vira bicho. É mesmo? É um instinto de sobrevivência. Então, eu não senti nenhuma facada, eu não senti dor. O meu cérebro trabalhava assim: o que você vai fazer, onde você vai fechar para tentar sobreviver, para diminuir aquilo. Eu não ataquei ele, eu não agredi ele, eu só tentava se defender, fechar para eu não morrer naquele momento, né? E quando eu vi que estava silêncio, ele não estava mais próximo, eu fiz essa oração e eu ouvi: corre agora. E aí eu peguei um tecido... Você ouviu de Deus? Ouvi de Deus. Peguei um tecido da minha cachorra que estava próximo, coloquei aqui no pescoço e saí andando. Quando eu cheguei no corredor, escorreguei, né, naquele sangue todo, eu já vi a Júlia, e a Júlia falou: vem. A Júlia me ajudou, me levou para a casa da frente, onde fizeram os primeiros socorros, e a família prestou ajuda, e já tinham chamado a polícia, já tinham chamado o SAMU, então ali eu comecei a ser socorrida. Ele foi preso em flagrante. Ele estava lá dentro da sua casa ainda? Ele ficou dentro da minha casa, ele foi tomar banho para tirar o meu sangue do corpo dele. Nossa! Sou completamente frio, né, e calculista. Tomou banho, a polícia chegou, negociou com ele saiu e ele foi levado preso em flagrante, né? Nunca mais saiu? Nunca mais saiu. Não saiu, e já temos a condenação de 17 anos também. Bom, um a menos na rua, e que bom que você está viva para contar essa história. A gente sempre traz aqui essas pautas de feminicídio, de tentativa, de lesão corporal, violência doméstica, porque tem muita gente que não chega no extremo disso acontecer, mas que está ali vivendo relacionamentos muito tóxicos, e as pessoas não conseguem sair disso. E eu acho que isso tem um fator psicológico muito forte, né? Tem sim. Você não dependia financeiramente dessa pessoa. Não. O que muitas mulheres passam é porque elas dependem, né? São casadas, dependem financeiramente, têm filhos e não conseguem se desvencilhar disso. Sim. Mas você era um fato que não era isso. Não, era né? psicológico. Era psicológico mesmo. Depois que você foi socorrida, você ficou entre vida e morte ali? Fiquei. Depois que eu fui socorrida, eu fui levada pelo SAMU e depois transferida para um hospital particular. Fizeram todos os exames, perceberam as perfurações no meu pulmão e no meu pescoço, e eu fiz 2 cirurgias. Uma de drenagem de tórax e uma de reconstrução da minha hipofaringe e da minha glote. Tá. Fiquei entubada por 5 dias, né? Era para ficar 15, mas minha atividade cerebral, minha melhora foi recorde, assim. Então, fiquei entubada 5 dias, fiz transfusão de sangue. E depois fiquei na UTI por 17 dias e mais alguns no quarto, e eu saí com 21 dias de internação. Mas meu caso era gravíssimo, né? Foi muita força de vontade, força de vida mesmo para sobreviver. Os médicos eram excelentes, né? Mas realmente as cirurgias foram bastante graves, foram muitas horas de cirurgia. Avisaram meu irmão que poderiam, inclusive, me perder na mesa de cirurgia, né? Existia transfusão de sangue e tudo mais, então era algo bem grave mesmo. Foi um milagre. Até no hospital eles me chamavam do milagre da UTI, assim. É mesmo? A minha força, a minha vontade de viver, tudo contribuíram muito para que eu saísse muito antes do tempo. E hoje a gente está falando de um tema pesado, uma tentativa de feminicídio que, graças a Deus, a gente tem a vítima aqui, viva e linda, para contar dessa história de tudo, como tudo aconteceu, Carol Galhardo. Carol, você contou tudo como aconteceu, contou que o agressor ele foi pego em flagrante, você conseguiu se superar ali na recuperação, em 21 dias você saiu do hospital, graças à sua atividade cerebral e à sua vontade de viver. Isso. Vamos voltar um pouco, né? Pensando no seu... Como era o seu relacionamento? A gente fala muito sobre narcisismo, né? Que às vezes as mulheres falam, como lida com o narcisismo? Não, a gente já recebeu um psicanalista aqui e falou, você não lida com essa pessoa, você pega a distância, né? Porque é perigoso. Ele era narcisista? Muito. Você identificava isso nele? Como eu gostava muito dele, eu passava o pano, a gente fala, né? Eu sabia que ele era narcisista, tinha muitos traços,
mas eu fingia que não via. E você é uma pessoa extremamente inteligente, né? Sim, sim. Então não é uma questão de inteligência, é uma questão de afetividade e apego emocional. Apego emocional. Porque ele, como um bom manipulador, ele sabia os meus pontos fracos. Então ele me estudou, inclusive, antes, né? Então ele sabia que para mim família era um ponto fraco. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na melhora dos outros. Então ele falava para mim: "Você me faz uma pessoa melhor. Eu preciso de você para ser melhor. Eu sei que eu sou uma pessoa que não sou tão boa, mas você me torna melhor. Então se eu quero construir uma vida, eu quero ter filhos com você". Então isso me apegava muito. Eu me apegava à ideia. Isso te alimentava, Me né? alimentava. De que poderia mudar. Exatamente. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Sobre esse assunto dele ser desta forma? E ele se reconhecer? Ele não se reconhecia, a culpa era sempre minha. Então, assim. Ele falava que a culpa era sua. Sempre. Então, se ele estava nervoso, se ele ficava agressivo, ou se ele tinha ciúmes, a culpa era minha. E ele também fazia um jogo que ele falava: "Você me falou isso", e eu não tinha falado. Então, eu achava que eu estava ficando maluca. Porque ele falava: "Você não lembra? Eu tenho certeza que você falou isso aquele dia". Então, ele era tão mentiroso e manipulador que eu, às vezes, achava que eu estava louca. Ele falava: "Não, mas você me falou, você que não tá lembrando". Então ele foi me manipulando de uma forma que eu já não sabia nem mais quem eu era. Ele me afastou das minhas academias, dos meus amigos. Então, isso que as pessoas também fazem, né? O narcisista e o relacionamento abusivo, ele vai tirando você, vai minando sua zona ali de conforto e também de afetiva, né? E de segurança. E de segurança. Você fica ali só com ele, né? Ele mina. Então, assim, no meu caso, eu não tinha uma necessidade financeira dele, era mais o oposto. Mas a maioria das mulheres, o que eles tiram do trabalho para ela depender financeiramente. No meu caso, ele fazia tirando todo mundo de perto. Minha família já não é de São Paulo, então ficava mais fácil, eu não tenho os meus pais. Então eu vivia com ele e a família dele, basicamente. Já não tinha amigos. Todos os amigos ele criticava, ou ele não gostava, ou ele bloqueava, então eu já não tinha amigos. A minha convivência era com ele, puramente com ele. Você viveu o mundo dele ali. Eu vivi o mundo dele. Quando a gente fica apaixonada, a gente fica meio burro, né? Fica cego, Fica completamente. E não é um sentimento bom, né? A paixão cega, assim. Não, não é. Não é. E realmente não é uma questão de inteligência, é uma questão emocional. A gente se apega, né? Quando você saiu do hospital, sabendo que ele estava preso, que ele tinha sido preso em flagrante e tudo mais, você se culpou? Muito, muito, até hoje. Até hoje você se culpa? Até hoje na terapia eu procuro onde eu errei. E a nossa sociedade é muito machista, né? A gente, desde do nascimento, é comandada a saber que o homem está sempre certo, que o homem é o provedor, que o homem é aquela imagem. Então, isso já fica no nosso inconsciente. Eu sou uma pessoa que eu me culpo muito, né? Eu me cobro muito no trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas relações. Então eu fico procurando aonde eu errei. Ah, mas eu não devia ter aberto a porta, quando vi que ele estava lá, devia ter saído. Eu errei de ter entrado. Ah, eu errei de ter gravado, isso pode ter aguçado. Eu errei de ter brigado com ele naquele momento. Então, eu me culpo o tempo todo, né? Isso está sendo tratado ainda, mas não é algo que está sendo curado. Está sendo curado. Então, isso também é uma característica das vítimas, né? Eles fazem a gente acreditar que a culpa é sempre nossa. Então, durante muito tempo, eu ainda me perguntava, mas o que eu fiz para ele fazer isso? E não, a gente não fez nada. A pessoa é doente, a pessoa tem um transtorno, a pessoa decidiu tirar a vida de outra. Então, não é a gente que errou. Ele errou. Ele é uma pessoa doente. A partir do momento daquelas facadas e tudo aconteceu, e você... Qual que é o sentimento que você tinha por ele ainda? Você ainda gostava dele? E não acreditava que aquilo tinha acontecido? É assim, nossa, parece que foi um filme. É muito maluco, né? Mas no comecinho, eu ainda gostava dele. Nossa. Eu ainda tinha um sentimento, não dele, mas da pessoa que eu criei, né? Eu criei uma imagem de Aleph que não existe. Não existia. Não existe, né? Não existe, né? Ele é uma pessoa fria, calculista, um maníaco, um maluco, né? Ele é essa pessoa, mas na minha cabeça era aquela pessoa que eu criei, que era o meu amigo, que é a pessoa porque eu me apaixonei, que era um galã, que era uma coisa química e física. Então, assim, na minha cabeça, essa pessoa existia. Então, depois que tudo passou, eu ainda me perguntava, mas meu Deus, cadê aquele príncipe que eu criei? Aquela pessoa que eu me apaixonei? Será que ele
tem alguma coisa dentro dele lá, né, na cadeia? Será que ele lembra de mim, das coisas boas que a gente passava? Era uma loucura. E aí eu fui tratando na terapia até entender e racionalizar que aquilo não existiu. O que eu vivi não existiu, porque criou-se uma persona, ele não existe. O Aleph é essa pessoa fria, calculista, maluca, doente, que é capaz de esfaquear e matar outra pessoa. Sim, sim. Você ficou sabendo depois alguma coisa, se ele já tinha feito alguma coisa parecida com outros relacionamentos? Ou durante esse 1 ano e pouco que vocês ficaram juntos, ele foi agressivo com você de alguma forma? Eu soube... Bom, eu dei uma exclusiva para a Patrícia Poeta um pouco antes do primeiro julgamento. E quando eu saí do programa da Patrícia, uma pessoa me procurou. Era a mãe de uma ex-namorada do Aleph, a Stephanie, que foi perseguida por 10 anos. Ele já estava com outra pessoa, já estava casado e ainda perseguia essa menina. Ela tem medo, tem trauma dele até hoje. Agora ela pode ficar tranquila que ele tá lá dentro da cadeia, viu? Pelo menos por Stephanie? 17 anos. Pelo né? menos por 17 anos. Então a Andréia me procurou, contou todo o caso dela, contou que ela mesma procurou a família dele, como eu também procurei, falando que ele tinha algum distúrbio, porque ele estava perseguindo no metrô, no trabalho, ele aparecia. E por 10 anos ele acompanhou isso. Eu também soube da ex-mulher que ele bateu, ela mesma já tinha me contado que ele tinha batido nela. Então já tinham esses casos. Comigo, as brigas eram exacerbadas, mas ele não chegava na agressão física. Era sempre psicológica. Por quê? Nós nos conhecemos lutando. Né? Eu fazia... Lutando? Lutando. Oi? Eu fazia boxe e Gil, e eu conheci ele numa academia de luta. Então, ele sabia que eu sabia me defender. Então, ele nunca veio para agressão. Tanto que ele me esfaqueou pelas costas. Ele não veio, né, na minha direção frontal para eu poder me defender. Ele não queria que eu me defendesse. Então, ele nunca me agrediu. Ele já segurou porta, ele já gritou, mas ele nunca tinha me agredido fisicamente, né? E depois eu juntei as peças, que a Maria já tinha falado que ele tinha batido nela, e a Stephanie, que foi perseguida, e a própria mãe me procurou. Meu Deus. É. Você ainda acredita nos homens? Ainda acredita no amor? Não sei. Não sei se eu Não acredito. conseguiu ainda se reconectar com isso? Olha, eu tentei, né? É mesmo? Eu já tentei me apaixonar, mas eu acho que isso me marcou tanto, me feriu tanto, que eu não sei mais se eu acredito. É muito recente também, né? A gente não pode achar que foi faz tanto tempo assim. Não. Acho que é uma ferida que demora a Sim. cicatrizar, mas sempre vai existir ali fez parte da sua história. Sim, e ainda são muito recentes os gatilhos, né? Coisas que ele fazia, questionamentos, brigas. Então, assim, tudo ainda gera gatilho. Eu não tô pronta para um relacionamento porque eu preciso curar tudo isso, né? Talvez, no momento em que eu tiver essa cura, que eu entender os meus sentimentos, que eu tirar toda essa culpa e que eu perdoar, de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que eu vou conseguir acreditar de novo no amor, acreditar de novo na família. Se fala muito em perdão, né? Uhum. Mas é muito difícil, né? Uma situação, eu te perdoo, eu te entendo. Não, não dá. São coisas que, na minha concepção, assim, é difícil falar isso, mas é verdade. Não é uma coisinha que ele te falou que te machucou ali. Primeiro que eu vou acompanhar essa história, o que ele fez comigo, pro resto da vida. Eu tenho as cicatrizes aqui. Ele marcou a sua história. Ele marcou, e assim, em partes que eu vou olhar no espelho e eu sempre vou ver, né? Não tem como eu apagar essa cicatriz. Não tem como eu apagar as cicatrizes das minhas mãos, dos meus dedos. Não tem como eu esquecer que eu não tenho sensibilidade em metade do meu rosto, metade da minha língua. Então, isso vai me acompanhar pro resto da minha vida. Então, o Aleph, querendo ou não, ele marcou o resto da minha vida. Não de uma maneira positiva, Exato. né? Como pessoas marcam, né? Exato. Então, ele marcou fisicamente, na minha carne, né? O perdão, para mim, é necessário, eu acho que eu me perdoar primeiro. Sim, parar com essa culpa. Tirar essa culpa, entender que eu criei um personagem, que eu me apaixonei por um personagem que não existia. Realmente tirar isso de mim e me perdoar. Depois desse momento, eu acho que é espelhar isso para ele e realmente deixar ele seguir. Eu acredito muito na lei do retorno, né? Acredito em Deus, tem um Deus maior aí, algo muito maior que cuida da gente, que me fez sobreviver. Sim. E as pessoas falam, mas você não deseja a morte dele? Não, porque eu não sou igual a ele, eu não sou uma assassina. Eu não desejo a morte dele. Eu desejo e desejava sempre que a justiça fosse feita. Sim. E que ele arcasse com tudo que ele fez. Da forma que Deus achar melhor e que a justiça dos homens também. Então ele tá lá, no Sim. cantinho dele. Agora, a sua lição de casa é se perdoar. Isso.
né? Uhum. História pesada aqui, mas assim, é sempre necessário a gente falar aqui no Conexão dos relacionamentos tóxicos, do narcisismo, que é importante, dando dicas sempre pra vocês aí. Eu tô recebendo a Carol Galhardo, que foi vítima de uma tentativa de feminicídio e graças a Deus ela tá linda, viva e contando a história dela, como que ela saiu disso, dessa história horrível que ela passou, mas ela veio mostrar pra gente que dá pra dar a volta por cima, né, Carol? Com certeza. Como que você tomou sua vida? Depois que tudo passou, tá preso lá, Aham. melhorou a sua condição física. Primeiro, você ainda tem... você falou da sua sensibilidade, tudo, mas Isso. você tem sequelas piores, assim, no seu corpo, que você depende de medicamento? Não. Não. O que eu tenho é a falta de sensibilidade, que ele pegou um nervo, então, na face, e o meu pulmão esquerdo que ficou comprometido, então a respiração não voltou 100%, Tá. né? Mas isso não me impede de ter uma vida normal, tá? Os traumas são muito mais psicológicos, né? Hoje eu tomo medicamento com psiquiatra, passo na terapia. Então, para me manter estável, né? Porque depois de um trauma desse não tem como Não tem sair sem medicamento, sair sem um acompanhamento. Então, eu faço esse acompanhamento. E eu retomei a minha vida trabalhando. Eu sempre fui muito workaholic. Então, no hospital, na UTI, eu estava com o computador, trabalhando. Eu sou empresária, tenho a minha agência de marketing. Então, isso me movimentou, sabe? Acho que foi muito importante, assim, eu me apegar no trabalho, nos meus clientes, na minha entrega, no meu profissional. Isso acabou ocupando a minha cabeça, né? Para poder seguir. E o lazer? Continua lutando? Continuo lutando, tenho a minha cachorrinha, tenho uma Golden, que é a minha Ai, que vida. delícia. Meu sonho é ter um Golden. Ela é maravilhosa, a Mel é minha filha, meu amor, eu vivo por essa cachorra, então ela me ajuda muito, ela é um cão de suporte emocional. Você já tinha ela? Já tinha ela, agora com laudo e tudo, ela é um cão de suporte emocional, eu realmente tenho um amor enorme, ela me ajuda demais. Então, isso, família, amigos, minha família muito presente mesmo. Tenho que agradecer, inclusive aproveitar a Dani, minha prima, que me acolhe, cuida de mim, que me ama, ela, meu primo, minha tia, meu irmão Pedro, minha irmã Kelly, que são minha base, assim. Então, a minha família tem sido fundamental nesse processo. Tenho sobrinhos também, que são os amores da minha vida. Então, essa melhora, a gente só consegue com apoio, né? A mulher... E com amor, né? Com muito amor. Eu sou muito amada pela minha família, Não tenho graças dúvida. a Deus. E Não tenho dúvida. tenho amigos muito queridos Você também. tem medo? Olha, eu tive. Durante o processo, foi um ano infernal. Até fevereiro deste ano, eu vivi dias infernais. Mas por quê? Porque eu tinha medo dele ser solto, eu tinha medo da família dele fazer alguma coisa. Você teve algum contato da família dele depois que tudo aconteceu? Não, eu não tive nenhum contato, nem pra saber se eu tava bem, nem pra saber se eu tava mal. Mas existiram alguns fatos, enquanto eu estava entubada, de pessoas procurando na minha antiga casa, a Júlia, inclusive, perguntando se eu estava viva, em que hospital eu estava, dizendo que era de uma UPA que eu passava, isso nunca existiu. Então, isso me gerou um medo muito grande. Eu não sei quem estava por trás desses questionamentos, que depois que eu fui na Patrícia Poeta e as pessoas descobriram que eu estava viva, isso acabou. Então, eu não sabia se a família estava envolvida, se não estava, então eu tive muito medo até o julgamento. Como ele foi condenado, né? 25 anos e 6 meses, mas diminuiu a pena para 17 porque eu não morri. Então, assim, é absurdo. É um absurdo. Mas é a nossa justiça brasileira. Eu fiquei mais tranquila, me deu um alívio, assim. Você cruzou com ele no tribunal? Não. Júri popular? Júri popular. Eu passei por 2 julgamentos. O primeiro, para qualificação do crime, a gente qualificou como hediondo, foi online, né? Um tribunal online. E aí qualificou para o júri popular, que foi em fevereiro, e eu pedi para não encontrar o agressor, fui respeitada em todos os momentos. Uma juíza e um promotor excepcionais que conduziram o caso de uma maneira completamente eficiente. Eu tive muita sorte. Primeiro de ter advogados muito bons, uma juíza e um promotor muito justos e corretos que conduziram o caso muito rapidamente também. Em um ano a gente conseguiu a condenação. Então eu fui uma sortuda aí na nossa justiça. Não, você foi uma sortuda em todo o caso, né? Sim. De você estar podendo contar essa história aqui hoje. Com certeza. Então, esse medo foi durante esse período. Sim. Hoje você já consegue estar mais tranquila? Hoje eu já consigo estar mais tranquila, retomando a minha vida. Penso em sair do país, porque... Você mudou de casa? Mudei, já saí do hospital, meu irmão tinha tirado todas as minhas coisas de lá.
Hoje não falo onde eu estou, né? Mas por medo também. Claro. Não tenho nada no meu nome para que também não consigam me encontrar. Mas tenho a intenção de mudar de país, inclusive. Não por conta disso. Por conta disso, sim. É mesmo? Acho que mexeu muito comigo, muito mesmo. Não tem como sair ilesa e achando que a vida vai ser normal, porque não vai. Porque a gente conta, é uma contagem regressiva para ele sair da cadeia, né? São 17 anos. 16 porque um ano ele já cumpriu. E quando esse cara sair? Em 17 anos ele nutriu ódio por mim, porque eu sobrevivi. Então eu não confio que ele vai... Eu acho que, né, a nossa cadeia, nosso presídio, ele não regenera ninguém. Eu não também eu não acredito acredito nisso. nessa regeneração. Eu acho que a pessoa só sai pior e com mais ódio. E ele já perdeu tudo, né? Ele jogou fora toda a vida dele. Ele perdeu emprego, ele perdeu... Qual a idade dele? Ele tinha 29 anos na época, ele já fez 30 esse ano. Então, um homem super jovem. Sim, tinha uma vida inteira pela frente. Tinha uma vida inteira. Então, ele jogou tudo fora. E a culpa sempre vai ser da vítima, né? Sempre. Então, eu tenho muito medo, sim, do dia que ele sair. E penso, sim, em ir embora. E você tá fazendo alguma coisa pra contar essa sua história? Assim, você tem algum movimento? Porque já recebi pessoas aqui que passaram por situações muito ruins também, e falam assim, poxa, eu peguei disso e me apeguei que eu preciso ajudar outras pessoas, abrir os olhos de outras pessoas, e tem movimento, e tem projeto de vida. Você tem alguma intenção de alguma coisa nesse sentido? Eu estou escrevendo um livro, é uma autobiografia, focada nessa melhora, em como eu passei por tudo isso e contando também o que aconteceu para abrir os olhos das pessoas. Acho que assim, a minha vida foi salva, né, por N fatores, por Deus e pelos médicos, pela minha vizinha que me ajudou, pelas pessoas que agiram ali prontamente. Então, eu tenho o dever de salvar outras vidas, né? Então, eu estou escrevendo esse livro, uma parte da renda vai ser revertida para projetos para mulheres. Eu espero também começar a palestrar nessas ONGs para mulheres, para ver que tem saída antes de chegar numa agressão, antes de chegar nesse finalmente, porque a maioria morre. Quando chega nisso, eu sou quantos por cento de sobreviventes, né? Então, que a gente consiga sair antes, que a gente consiga olhar para aquilo e falar, não tá saudável esse relacionamento, eu preciso me afastar, eu preciso de ajuda, sabe? Não é medo nenhum pedir ajuda para as pessoas, contar, não é vergonha não nenhuma. é vergonha contar o que tá acontecendo, sabe? A pessoa tem que expor, porque os amigos, a família são fundamentais para você sair disso, né? Então, esse meu movimento é para isso, para salvar a vida de outras mulheres. Hoje eu sei que isso é uma missão. E quando a gente fala em salvar a vida de outras mulheres, a gente até falou lá no começo que você foi, assim, uma privilegiada de você não ter essa dependência financeira dele, né? Muito pelo contrário. Sim. Mas eu acho que a grande dificuldade de mulheres que passam por isso, que estão vivendo dessa forma, enclausuradas ali, não necessariamente com narcisista, mas nessa dependência do marido, você tá vivendo um relacionamento porcaria ali, mas que fica naquela situação por conta de dependência financeira. Eu sempre falo que a mulher, ela tem que, desde cedo, saber ser independente, vender qualquer coisa, sabe, trabalhar. Sim. E ter um relacionamento. Tem que ser, você tem que ter a sua vida fora do seu casamento, seus filhos, né? Você tem que saber ser feliz sozinha. Exato. Antes de uma outra segunda pessoa, Exato. antes de construir uma família. Que isso já ajuda muito nos processos. Sim. E como a gente falou, né? Você é uma mulher super inteligente, formada, informada. Jamais imaginou viver uma situação dessa, porque você tinha subsídios ali de informação. Sim. E às vezes não é só informação, você tem uma dependência emocional. E que legal que você pensa nisso, e eu acho que você, com o livro e com palestras, você vai conseguir sim atingir muita gente, porque às vezes essas pessoas até procuram uma terapia. Sim. Mas como que você absorve aquilo só da pessoa falando, você não pode, você não pode. Mas quando vê uma pessoa ali, em carne e osso, viva ali, contando sua própria história, nada como aprender com a história do outro. Exatamente. E ver que é possível sair, Sim. sabe? Infelizmente, eu levei até as últimas consequências. Mas eu poderia ter saído antes, né? Eu poderia nem ter começado. No começo já era um relacionamento muito torto. Então, eu fui me apegando mais, fui me afastando das pessoas. Então, acho que esse é o alerta, sabe? A gente sabe que não tá bom, a gente sabe que não tá certo. Só que a gente ainda acredita. Então, parar, realmente, ver
eu sou suficiente. Eu acho que de tudo isso, o maior aprendizado para mim é o autoamor. Eu sempre Amor próprio, né? Exatamente. Eu sempre coloquei o outro acima de mim. Né? Então, hoje eu trabalho para me amar primeiro, porque não tem como você amar outra pessoa sem se amar, sem saber o que é bom para você. Existe, né, acho que num relacionamento, a Carol, a pessoa e o casal. E eu me esquecia nessa relação, né? Eu vivia para o Aleph. Então, isso não pode acontecer. Então, dentro de todos os ensinamentos, né, de relacionamento abusivo, do que eu não quero mais para minha vida, do que eu não mereço, do que eu sou capaz, existe o autoamor. E acho que muitas mulheres, elas são pegas nesse momento de fragilidade, né? Eu estava no momento de fragilidade quando ele se aproximou, estava num momento delicado, eu tinha me separado fazia pouco tempo, de um relacionamento de 12 anos. Nossa, né, sim, com uma retomar pessoa... tudo. Exato, retomar minha vida, reestruturar a minha vida, tanto financeira quanto emocional. Então, ele me pegou nesse momento, né? Então, geralmente, o agressor, ele sabe quem é a vítima. Ele saca ali, né? Exato, A ele presa sabe. dele. Então, eu já estava mais fragilizada. E ele se aproximou e foi minando toda a minha rede de apoio e a minha zona de apoio ali. Então, é muito importante a gente se conhecer, ter essa independência. Inclusive, eu tenho várias amigas que querem dar cursos. Geralmente, as mulheres, eles tiram do trabalho, né, para ir minando. Então, curso de pintura, curso de costura, curso de culinária. O que fazer para monetizar de alguma forma, mesmo estando dentro de casa. Mas o ideal, gente, assim, óbvio, tentar evitar entrar num relacionamento desse. Às vezes você não consegue identificar ali, né? Sim. Logo no começo. Mas quando identificar, conseguir sair. Sim. E independentemente de qualquer relacionamento que você vai ter, qualquer mulher, conquiste a sua independência financeira, vendendo brigadeiro, vendendo bolo, Sim. fazendo unha, limpando casa. Qualquer Sim. trabalho é digno. E também, às vezes, a pessoa não enxerga que tá. Então, a rede de apoio é muito importante. Muitas amigas, famílias foram se afastando porque viram e falavam, eu não aguento esse cara. Eu não quero estar perto desse cara. Esse cara não é legal. E eles se afastaram. Então, não. Eu acho que é um alerta também para as famílias, também para os amigos. Não abandona aquela sua amiga que você tá vendo que tá indo pro fundo do poço no relacionamento. É nesse momento que você tem que apoiar. Ela precisa de resgate. Né? Ela precisa de resgate. E ela precisa, com amor e muito carinho, não é na dor, na pressão, você precisa largar, precisa separar. Não. É mostrando os caminhos. Dê um livro para ela de autoamor, de cura. Veja se ela não precisa de uma terapia. Dê colo quando ela precisar. Não julgue. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo, não só para a mulher, porque às vezes ela não enxerga, mas para a rede de apoio dela. A gente não pode abandonar essas mulheres. A sua família identificou isso nele? Ou não? Eu omiti. Você omitiu, né? Eu acobertei. Acobertou. A minha família não sabia, tanto que quando eu me separei, contei pro meu irmão da situação de stalker, meu irmão falou, por que você não me procurou antes? Por que você não me contou antes? Por que você não compartilhou? E eu tinha isso de não querer levar problema pros outros. Ele falava para não envolver ninguém. Então eu fui guardando aquilo. Pouquíssimas pessoas sabiam, né? A Flávia, que era minha amiga da época, que sabia, e só, né? Ninguém sabia a fundo o que estava acontecendo. E justamente por vergonha, por medo de julgamento, a gente vai se fechando. Então, se a minha família soubesse, eles teriam me resgatado muito antes. Então, falem, sabe? A mulher precisa, sim, pedir ajuda. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Sim. Você tá vendo... Escutou alguma coisa anormal. Exato. Viu alguma Bata coisa na porta, interfira, porque você pode salvar a vida dela, né? Então, mesmo que naquele momento ela não Como enxergue... a Júlia salvou a sua. Como a Júlia salvou a minha. Eu sou muito grata a ela. Eu devo a minha vida a ela. Porque se ela não tivesse interfonado, se metido, chamado as pessoas, eu não iria sobreviver. Então, sim, a gente precisa de ajuda. Mulheres por mulheres, homens por mulheres. É isso aí, é isso aí. Carol... Que bom que você tá aqui. Obrigada. Que bom que você tá aqui. Eu desejo muito sucesso na sua vida. Eu desejo que você consiga se relacionar de novo. Que você ainda volte a acreditar no ser humano. Porque você falou que você sempre fez pelo outro, Sim. né? Que sempre acreditou muito no outro. Que você conquiste isso, reconquiste esse sentimento no seu coração. Uhum. Que se for a sua vontade de ir pra fora do país pra se sentir mais segura... Vira essa página, vai mesmo, vai ser feliz porque você merece. Obrigada. Você é uma vencedora. Obrigada. Obrigada por estar contando essa história aqui pra gente, tá? Eu que Quer deixar mais agradeço. algum recadinho?
Acho importante essa rede de apoio, sabe? As famílias, os amigos. Não deixem essas pessoas sozinhas, não deixem mulheres. Vamos nos abraçar, vamos nos unir. E a gente pode sim salvar a vida de outras pessoas. Acho que essa é a minha missão e pode ser um pouquinho da missão de cada uma. Esse é o grande ensinamento que eu Um trago. presentinho da Brus Crux pra você. Obrigada, muito Pra obrigada. adoçar a sua vida. Obrigada. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Um beijo, gente. E eu te vejo no próximo episódio.